Caríssimos irmãos e irmãs, um abraço nesses corações divinos de Jesus e Maria. Hoje, Dia Internacional da Mulher. A mulher que perde a sua dignidade em Eva e readquire essa dignidade na pessoa de Maria. A mulher que perde a graça santificante em Eva e a reconstrói diante de Deus na pessoa de Maria como mulher batizada. A mulher desvalorizada na cultura judaica e valorizada por Jesus no Novo Testamento, em se tratando de Maria Madalena, Maria de Cleofas e todas as mulheres que seguiam Jesus num discipulado silencioso, voluntário e que Jesus abençoava. Se nós tivéssemos que ilustrar a grandeza da mulher, bastaríamos citar o nome de Maria, que é, por excelência, a mulher, mãe de todas as mulheres, a representante diante de Deus da cultura feminina, dos valores femininos, do ser mulher. Quando nós vemos essas lutas do feminismo, nós ficamos tristes porque elas estão desvinculadas do papel da mulher na sociedade e no mundo, papel esse que foi estimulado pela Virgem Maria e as santas mulheres da Igreja. Essa liberdade querida pelas mulheres, essa igualdade querida com os homens, que de direito está certo, mas que gera todo o tipo de comportamento irregular em sua moral, não seria de forma nenhuma um segmento de Maria. As mulheres não conseguem seus direitos porque, por princípio, está a devassidão da luta em contestá-los, em querê-los. Se houvesse dignidade nesta luta, mais facilmente ganhariam. Quem poderá aprovar lutas femininas vendo o comportamento de mulheres desajustadas, longe do Evangelho, em praças públicas, no escândalo moral, fazendo com que realmente se veja que, se tais direitos lhes forem concedidos, haverá uma grande aberração moral e social que vai contaminar a juventude, as crianças e as famílias. A luta social das mulheres cristãs, elas permanecem, elas são juridicamente corretas, porque inspiradas nos valores do Evangelho. Então, hoje, celebrar o Dia da Mulher é celebrar a dignidade daquelas que têm dignidade. É celebrar a dignidade daquelas que são dignas. Lamentar o feminicídio, lamentar as torturas, lamentar a prisão de várias mulheres, muitas delas injustamente presas, lamentar o predomínio masculino totalmente equivocado do Evangelho e do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento foi dado à mulher um papel de submissão tal que tirou dela a dignidade de filha de Deus, Jesus recupera no Novo Testamento essa dignidade. São Paulo vai dar alguns recados às mulheres, mas nos lembremos que é num contexto cultural. Nesse ponto, São Paulo não está em linha com o Evangelho de Jesus, né? Quando manda as mulheres serem submissas. Jesus não vai dizer isso. Ele vai falar do matrimônio de uma forma santa, de uma forma harmoniosa, perene, mas todo santo tem sua falha, todo santo tem seu pecado, não é? Eu estou agora lendo um livro muito interessante, Os Pecados de Santa Teresinha. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque são faltas involuntárias e coisas do dia a dia no Carmelo que o autor chama Os Pecados de Santa Teresinha. Claro, é um marketing, né, para vender o livro. Mas são falhas normais, atitudes humanas de qualquer pessoa. Santa Teresinha, que nunca cometeu um pecado mortal, segundo confessou, no entanto, era um ser humano, não possuía
não é? A graça da Imaculada Conceição como Maria. Então, hoje, o grande paradigma na luta pelos direitos da mulher é o Evangelho. Aquilo que deve formatar, orientar, estimular e estabelecer metas é a conduta no Evangelho, não no vandalismo, não é? Não nas prerrogativas imorais de comportamento social, onde a mulher vai na praça nua, introduz crucifixos na vagina, fica montada como no cavalo em Nossa Senhora das Graças, tira as roupas. Então isso, mulheres, somente atrasa a vitória de vocês, porque não é uma vitória do consenso, não é uma vitória do bom senso, não é uma vitória da moral e das qualidades que são inatas na mulher, mas o perfil de grupos e subgrupos concorrentes anticristãs, para inclusive difamar a própria mulher e torná-la o quê? Um brinquedo social das ideologias. Então, quando vemos essas lutas, essas bandeiradas, nós temos dó e sabemos como é que elas terminam, no nada, não é? Elas vão terminar na bomba de gás, no chicote da polícia, na prisão. Por quê? Porque há uma maneira digna de lutar pelos seus direitos junto aos poderosos desse país. Há uma maneira salutar de ir até o Ministério Público, o Senado, a Câmara, o senhor presidente, o senhor vice-presidente, para conversar sobre direitos e não uma orgia social, manipulando as consciências, desrespeitando as autoridades constituídas. Então, quando eu vejo uma romaria, digamos assim, de mulheres pela Avenida Paulista, né? Pela Avenida de São Paulo, naquela grande orgia, eu já sei que aquilo vai terminar em violência e em nada, porque ninguém pode respeitar o que não é respeitável, o que não se dá o respeito. Por isso, o Dia Internacional da Mulher vem propor Maria como modelo da mulher cristã. As virtudes dela como elenco de comportamento. O ser de Maria como verdadeiramente um espelho da mulher cristã. E quanto perde a mulher por não imitar Nossa Senhora, e quanto perde a mulher por rejeitar a figura de Maria, que foi uma mulher atuante na história do seu povo, que marcou a história de Israel, sendo a escolhida para a mãe do Salvador. Nossa Senhora não é uma mulher passiva, Nossa Senhora não é uma mulher jogada ao léu, usada e depois jogada ao léu. Ela vai participar da história da salvação e é uma presença atuante, sem desmerecer sua personalidade, o seu ser feminino, e nem se jactanciar, se orgulhar por ser imaculada. As atitudes de Maria são pautadas pela guia do Espírito Santo. Por isso, tudo que Nossa Senhora fez e faz é bem feito, porque a sua norma de conduta é o Espírito Santo, e não os frutos e consequências do pecado original. Hoje, mulher cristã católica, Nossa Senhora é seu espelho. O que faria Maria se estivesse no meu lugar, nesta situação? Como se comportaria Nossa Senhora diante dessa atitude do meu filho, diante dessa atitude do meu marido, diante dessa ofensa que eu recebi da minha cunhada ou cunhado, sogro ou sogra, irmão ou irmã, pai ou mãe? Como Nossa Senhora iria proceder diante desse problema financeiro, diante desse problema do Covid-19? Qual seria a postura de Nossa Senhora diante de um parente na UTI? E assim, caríssima irmã, você vai se educando em Maria. Você vai internalizando os valores de Maria. Há uma carmelita, eu já falei aqui, Madre Maria José de Jesus, que tem um pé no Ceará, porque ela é filha de Capistrano de Abreu, de Maranguape. Ela foi a digna priora do Carmelo de Santa Teresa, ela pôs ordem no Carmelo de Santa Teresa, e ela é responsável pela tradução das obras de Santa Teresa d'Ávila, que hoje nós lemos. Ela usa uma expressão muito interessante para a sua época, né? Ela é dos idos de 1918, 1920, né? Ela vai dizer para as carmelitas do seu mosteiro: vivamos fundidas em Maria, ou seja, como numa forma, fundidas, né? Em Maria. E nós sairemos exemplos perfeitos de mulheres,
Porque se nós nos fundirmos em Maria, como se fosse uma forma, nos enquadrarmos nesta forma em Maria, nós sairemos como ela e nós seremos ótimas religiosas, ótimas mães, ótimas mestres educadoras. É tão triste uma mulher vulgar, não é? É tão desalentador uma mulher vulgar, não é? Que chama atenção no local que está pela vulgaridade de comportamento e baixaria de palavras. O contrário, uma mulher educada, reservada, cristã, ela edifica qualquer festa, edifica qualquer acontecimento, edifica qualquer encontro de pessoas. A mulher cristã católica é uma mulher digna. Que as outras não sejam, isso é problema dela. Mas a mulher católica é uma mulher digna do vestir, do falar, do comportamento, na arrumação de sua casa, nas obrigações domésticas, na vida social, na interação com os outros, na interação com os outros homens, com os outros casais, na vida familiar, na extensão da vida familiar. A mulher cristã católica, ela traz um selo, o selo de Maria. E por isso ela é verdadeiramente o exemplo da Mãe do Senhor. Você que é Maria, você que tem Maria no seu nome e é mulher, você tem hoje duplo parabéns. O Dia Internacional da Mulher e porque você se chama Maria, né? Miriam, na pronúncia da terra de Jesus. Então, quando eu penso nas celebrações do Dia da Mulher, muito mais do que ovacionismo, eu penso no resgate da mulher identificada com a mãe de Jesus e não com Eva. Identificada com a Santíssima Virgem Maria e não com as mulheres que marcaram negativamente a história, né? Quantas atrizes com papéis terríveis, lastimantes, quantas atrizes no teatro e na televisão ensinando às crianças e aos jovens o caminho torturante da mediocridade, imundícia e moral em que vivem na vida real. Mas também quantas atrizes dignas, quantas atrizes maravilhosas, quantas autoras de peças, de livros que estão aí marcando, né, a vida. Então hoje o meu abraço é para você, mulher digna, mulher cristã católica, renascida no batismo, transfigurada na pessoa de Jesus e, como diz Madre Maria José de Jesus, fundida em Maria, ou seja, como numa forma identificada com Nossa Senhora. Parabéns, recebo os sinceros parabéns, não das aclamações ruidosas, não é? Não da queima de sutiãs em praça pública, não do vandalismo moral, mas aquele comportamento digno que mantém com que a mulher seja o vínculo da honestidade na vida social com o homem. Bem-aventurado o marido que tem uma esposa digna. Bem-aventurado o filho que tem uma mãe digna. Bem-aventurado o neto que tem uma avó digna. Bem-aventurado o sobrinho que tem uma tia digna. Bem-aventurado o afilhado que tem uma madrinha digna. E digna por quê? Porque se comporta como mulher que tem princípio, como mulher que tem base, como mulher que sabe por que é mulher. E não aquelas do totalitarismo, do liberalismo, aquelas que querem encarnar a desonestidade moral, o degredo moral, a prostituição como estilo de vida, a promiscuidade como estilo de procedimento. Hoje não é o dia dessas mulheres. Hoje é o dia das mulheres dignas. Que essas aí sejam corrigidas pelo tempo e tudo que acontece no mundo. Mas hoje não é dia dessas mulheres. Hoje é dia das mulheres dignas, fiéis ao seu ser feminino, fiéis ao seu ser materno, fiéis à imitação de Nossa Senhora. Não se trata de mulheres pudicas, não se trata de mulheres hipócritas, metidas a santas, metidas a violetas do Carmelo, metidas a lírios da Eucaristia. Não, tudo isso é hipocrisia. Mentira, farsa. Na vida particular elas são um degredo. A mulher como ela é, como deve ser.
a vaidade no tempo certo, a beleza equilibrada pelo espírito, o dinamismo profissional e social controlado pela ação do espírito, a emancipação justa, porém trazida pela vontade de Deus, né? O espaço social conquistado por conta de uma dignidade presente. Irmãos, irmãs, quem é que vai dar um cargo de valor social a uma mulher que possui a iniquidade como estilo de vida? Jamais, não é? Então, está hoje em pauta o Dia da Mulher Verdadeira, das mulheres em todas as culturas que procuram o seu lugar na sociedade, mas vivendo com dignidade. Se o dia é internacional, significa que todas as mulheres hoje estão sendo verdadeiramente celebradas. Mas eu repito, nós estamos falando da mulher verdadeira, né? Não da caricatura, não de uma cópia ridícula do seu ser mulher, mas das mulheres que pautam a sua vida pela dignidade, o direito, a justiça, a honestidade, o amor e, acima de tudo, o Evangelho. Deus abençoe todas as mulheres e as que já estão se formando para assumir o seu lugar na sociedade. Nunca abracem causas que vão manchar para sempre seu nome na sociedade e na história. Um abraço do irmão Emanuel Maria, da Comunidade Católica Cristo Dominus e do Santuário São Francisco de Assis, em Jacarecanga.